Olá pessoal, hoje eu vou falar de um assunto importantíssimo que está nas redes sociais, é o que fala. Acabei de receber aqui um WhatsApp aqui de um amigo meu, irmão, amigo, o Eric, político também, e ele estava trazendo aí essa preocupação, né? Não deixa de ser uma preocupação com o que está acontecendo com alguém aí que todo mundo está dizendo é o anticristo, tá? Eu vou trazer aqui o meu parecer, e isso pode até ajudar algumas pessoas a entender como que isso de fato vai acontecer, né? Como que vai ser o que deve acontecer antes para haver a manifestação desse anticristo, certo? Então, o que acontece? O anticristo, referido pelo Evangelho, a gente vai para o Evangelho, que eu vou estar mostrando também, né, na linha que a própria pessoa chamada de anticristo, vocês estão vendo aí na tela, né? Fala aqui da biblioteca de Nag Hammadi, e eu vou estar trazendo algumas dessas referências de fala, por exemplo, aqui enóia, mônadas, numa linguagem que vocês possam entender e por que isso aqui está influenciando no comando de toda a força do espírito do anticristo, né? As pessoas estão muito alvoroçadas, sem analisar direito, mas não é motivo de não ficarem preocupados. E todos vocês têm que ter interesse em realmente entender o que está acontecendo. Então vamos lá. A referência que a gente tem sobre essa questão que está acontecendo, a primeira coisa é os discípulos, né? Os discípulos perguntaram para Jesus, isso eu estou lendo aqui na Biblioteca de Roma, de 1325, e depois eu vou estar dando uma olhada aqui, certo? Nessa linguagem, entender como funciona a comunicação, como que funciona o comando, o chamado, que João na sua carta diz: o espírito do anticristo está no mundo, está atuando, ele está fazendo, mobilizando. Como que o espírito do anticristo mobiliza, certo? Não sei se vocês perceberam, mas a cultura nossa, cultura aqui da América do Sul, da América Latina, a nossa cultura, inclusive do Ocidente também, em várias partes do planeta, mudou drasticamente. Quem está por trás? Obviamente, o espírito do anticristo. Se você der uma olhada na carta de Judas, aquela carta pertinho do Apocalipse, Judas vai estar dizendo como serão os homens nos últimos tempos. Eu cheguei a um consenso, a minha esposa e eu conversando, nós chegamos em um consenso que o mundo realmente precisa acontecer alguma coisa muito séria para dar um despertar, porque eles estão tão dormentes, tão sem noção e cada vez mais descrente nessas coisas, né? Então é necessário haver realmente algo muito gigantesco. E vamos ver por esse âmbito, depois a gente vai para a visão gnóstica, aí vamos para a visão cristã, porque na verdade a questão de visão, pessoal, essa questão de visão que eu estou falando, não deveria existir, porque essa divisão não é visão, é uma divisão de conceito. Por que os gnósticos foram rechaçados no começo do século, né? No século 200, do século 200 para o 300, do 288 por ali. Na época de Irineu de Lyon, para quem estuda e pesquisa, sabe que ele não é o que dizem, ele não é o que estão dizendo na teologia sistemática. Porque a teologia sistemática, porque é aquela teologia que agrada ao sistema de poder que está implantado. E todo grupo, e
toda pessoa que não convergir para esses conceitos sistemáticos são rechaçados, assim como os cristãos gnósticos do primeiro século. Primeiro, segundo e terceiro séculos. Depois aparece Irineu dizendo que esses não são nada. Esses que não são nada são esses que escreveram essa coisa maravilhosa aqui da biblioteca de Nag Hammadi em copta, que foi encontrada na linguagem copta no Egito. Então, agora eu olho para Irineu. Na verdade, muito antes de eu descobrir a respeito da biblioteca de Nag Hammadi, eu já olhava para Irineu de Lyon com preocupação, porque quem é o bom? É o que assassina, que mata? Ou quem é o bom? É o que morre, é morto, ou quem assassina? De que lado está ambos? Uma pergunta para você. Então, como foi que nós brasileiros, não vou dizer cristãos, evangélicos, não, os brasileiros chegaram num consenso, nessa enóia, que isso é o verdadeiro significado de enóia, esse consenso absurdo, baseado numa mentira, um pensamento mentiroso. Estamos sob uma enóia, um pensamento mentiroso, um consenso mentiroso, que aparece por meio de Leão, de Irineu. Não fizemos o análise direito? Não, é porque existe uma enóia, um poder regido por um espírito, que é um enóia, um espírito do anticristo. João, na sua carta, fala desse espírito do anticristo. O João, na carta dele, fala claramente que o espírito do anticristo estava presentemente, ele fala desse jeito, presentemente no mundo, já estava naquele tempo. E esse espírito, ele age através dessa enóia, colocando essa mentira, essa máscara de verdade, e todos estão sob essa enóia. Sabe quem não está sob essa enóia? Os escolhidos. Por isso que o mestre diz aqui, se não fosse por causa dos escolhidos, ninguém seria salvo. Vamos ler então a respeito dos finais dos tempos, para nós entendermos a respeito desse anticristo, certo? Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar, eles orgulhosos, as construções do templo. Eles orgulhosos iam mostrar para o mestre a construção do templo. Orgulhosos, com certeza. E qual foi a surpresa para eles? Jesus disse: a construção do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui coisa alguma, não ficará pedra sobre pedra. Eles estavam perguntando para o mestre, achando que o mestre estava tendo apenas uma visão. Não. Ele, sendo atemporal, sabendo o que vai acontecer no futuro, ele tendo acesso a essas imagens, ele estava só dizendo para eles, olha, como eu já sei que vai acontecer, eu já visualizei isso, já vi como vai acontecer, na certeza, estou dizendo para vocês que aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Aí então, vamos nessa mesma visão para o futuro, certo? De alguém que não previu, eu vou prever, mais ou menos, não, ele esteve lá, que ele é atemporal, passado, presente e futuro não tem para ele sabe. Então ele disse, no Monte das Oliveiras, Jesus estava sentado, quando se aproximou dele os discípulos em particular, e lhes pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Ele responde, vede, tenham calma, certo?
Vede que ninguém vos engane. Vede que ninguém, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará, está dizendo, não se preocupe, porque vocês vão ver guerras acontecer. Levantará a nação contra a nação, rei do contra rei, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Porém, isso tudo é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e aí começa. Sereis atribulados e vos matarão, ok? Preste atenção nesse detalhe, porque esse que estão dizendo que é o anticristo, esse cara fala a respeito de matar principalmente os cristãos, tá? Os evangélicos, tá? Vamos lá. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, e nesse tempo muitos hão de se escandalizar para ir odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade. Você sabe que o anticristo, o espírito do anticristo, a enóia vinda do anticristo, levou todo mundo a deixar a educação do pai e da mãe, a educação realmente que mantinha a célula da família, a menor célula da família em harmonia. Pai, mãe e filhos, todos em harmonia. O que ele fez? Eles inverteram isso. Eles inverteram usando o quê? Novamente na enóia, que está aqui, novamente na enóia do anticristo, porque essa enóia atinge esse povo, atinge essas pessoas. Por quê? Porque eles levam essas pessoas para uma frequência, coloca eles contra a mãe, contra o pai, e isso está vindo de cima. E eu não posso falar abertamente, por quê? Uma sigla, marque aí, O, marcou? Tá, N, marcou, né? U. Essas pessoas que montaram essa entidade, essa organização, estão sob a enóia do anticristo, né? E eles organizaram a destruição da nossa cultura, da célula menor da família. E aí o pai não pode educar, o pai já não pode ter um salário para manter a família. Aí a mãe tem que sair para trabalhar, o pai tem que sair para trabalhar, a criança fica só. Isso tudo foi planejado por essa enóia que vem na frequência e através também da organização que trabalha para que as pessoas sejam atingidas por essa enóia. Então o que acontece? Como que o Espírito vai pegar esse espírito do anticristo, como que esse anti-messias, anti-salvador, anti-verdade, anti-bem, anti-coisa boa, vai pegar todo mundo de calça curtas? Por quê? Porque essa pessoa está sendo levado tão a sério, e é para levá-lo a sério. Por que é para levá-lo a sério? Porque o terreno foi todo construído pela essa enóia, por esse pensamento do anticristo. Destruir a nossa cultura, levaram a inversão dos valores. Aí uma pessoa já não pode mais olhar como homem e mulher, macho e fêmea, certo? Agora tem que ser colocado tudo numa questão de gênero. Antigamente a gente sabia o que era LGBT. Depois foi para LGBTQIA+. E agora a sigla está tão grande que nós não mais entendemos o que significa, porque é para dar uma amplitude na destruição da civilização criada sobre as colunas estabelecidas que traz harmonia para a sociedade atual. Então eles inverteram tudo. O anticristo ele vem. Primeiro diz aqui, ó, então sereis atribulados e vos matarão. E que esse anticristo que vai haver um dilúvio de sangue. Tá olhando para as pessoas cristãs como sendo um monte de zumbi. Se você olhar para o filme
as séries de zumbi, algum pequeno grupo, uma minoria, tem suas armas, prepara suas armas para executar os zumbis. Se essas pessoas, incitado pela enóia, pelo espírito do anticristo, essas pessoas que já foram preparadas, que não obedecem seus pais, que já, como vocês viram há pouco tempo, sair na reportagem, as redes sociais ficaram inundadas desse caso, o próprio pai teve que entregar o próprio filho que estava se equipando contra a sociedade, com bombas e outras coisas terríveis, espadas e tudo mais. Essa enóia já atingiu muitos que vocês não sabem. É uma enóia espiritual, o espírito do anticristo atuando. Vocês estão sendo vistos evangélicos, que estão dentro das igrejas dormindo, eles estão vendo vocês dormindo, estão vendo vocês como um bando de zumbis, porque fala, anda, mas não enxergam a verdade, os fatos, não discernem a verdade, fica um contra o outro, né? Então considera você como zumbi, eles estão considerando, só que os verdadeiros zumbis não são vocês, os verdadeiros zumbis não são vocês, só que vocês deveriam sair desse e vir para a classe dos escolhidos. Porque se não for por causa dos escolhidos, os dias não poderiam ser abreviados e ninguém seria salvo. A gente vai continuar na leitura, tá? Então vamos lá. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Quando chegar o aperto, um vai entregar o outro. Não, eu não sou cristão, eu não sou evangélico, eu não sou. Não sou. Ele é, mas eu não sou. E um vai entregar o outro para se sair. Então, se você não entregar o fulano, se não entregar... E é o que vai acontecer. Porque esse camarada que estou dizendo que é anticristo, ele tem essa pegada, tem essa... Por quê? O pessoal que equipara essa sigla que eu falei para você, O, né? N, né? U, esse pessoal que organizou isso, já recebe informação, vai apoiar esse camarada, está apoiando esse camarada, colocando ele na frente. Por quê? Ele olha para o presidente dos Estados Unidos e diz: esse é o diabo. Por quê? Por quê? Vocês entenderam? Contra quem ele está? Na época de Jesus, como foi? Quem disse que era o diabo? Aquele cara que estava apoiando os evangélicos, os cristãos, os que seguiam o ensinamento de Jesus, que eram mais para a defesa da bondade, da família, tudo que é bom. Agora ele migra para quê? Para toda a inversão que foi feita pela ONU. Então, esses idealizaram esse outro, que se manifesta como anti-Messias, anti-verdade. Vamos continuar a leitura só para embasar vocês. Nesse tempo, muitos se escandalizavam, já li. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Não esquecendo, tem um rapaz aí na internet, de lá dos Estados Unidos, que profetizou, que visualizou e falou antes, isso é fato, que aconteceu de fato, que o Trump tomaria um tiro na orelha, e ele descreveu tudo com perfeição, antecipadamente aconteceu, certo? Ele disse que esse mesmo cara que se apresentou vai estar em telas em tudo quanto é lugar, e estarão aqui, ele estará aqui, e muitos e milhares e milhões de pessoas o seguindo e adorando ele. Ele revelou essas coisas. Então, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Não estou dizendo que esse moço é o falso, não estou afirmando que ele seja. Mas pode ser, certo? Fica ao seu entendimento. Se você quiser dizer que não, beleza. Se quiser dizer que sim, beleza também.
E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ou seja, por que o amor está se esfriando nos dias de hoje? Por isso que você não vê respeito com os pais, é raro, salvo um lar de um escolhido que ele faz de tudo para tentar manter a família, mesmo assim é difícil. E por se multiplicar a iniquidade. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Será pregado o evangelho do reino por todo mundo, para testemunha de todas as nações. Então virá o fim. Então vamos para a grande tribulação, que é o que esse camarada quer introduzir. Quando, pois, vides o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo. Então, aonde está esse camarada? Ele tem acesso à mesquita, onde era o templo do lugar santo. O lugar santo que vocês conhecem é onde? Em Jerusalém, no templo de Salomão. Ele tem acesso à mesquita que está no local? Tem, se vocês acham que tem. Então, vamos caminhando que aparentemente esse camarada aí tem tudo a ver. Então ele diz assim: então os que estiverem na Judéia, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver sobre o eirado, desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, volte atrás para buscar a sua capa. Ai dos que estiverem grávidas, que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Aí tem alguém dizendo aí que isso aqui já aconteceu. Alguém está dizendo que isso aqui já aconteceu. Por que isso aqui já aconteceu? Vocês acabaram de ver. Por que alguém hoje diz, isso aqui já pode ter acontecido, né? Porque está dizendo que lá na Judéia, só que esqueceram que vem muitos falsos profetas, falsos professores, falsos ensinadores? Pois é, talvez vocês possam ter sido embasados por algum desses. Então tomem cuidado nessas enóias. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo, não volte atrás, e tudo mais. Vamos lá. Não tivesse essa tribulação é tão terrível, diz assim no 22 do 24, tá? Versículo 22 do capítulo 24. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, você é um escolhido? Talvez seja. Tais dias serão abreviados. Depois você entra aí no YouTube, vocês pesquisam aí as características de um escolhido. Se você se enquadrar,